a nossa aula de hoje. Nós vamos ver as quádricas, que é o assunto final da disciplina. Vamos lá. Então, retomando no nosso conteúdo aqui das superfícies de revolução, vamos entender que esse exemplo, vamos ver aqui o cilindro parabólico reto. Para a gente obter algumas superfícies cilíndricas, a gente começa com uma curva. Vamos começar aqui com a curva que é a parábola no plano XY, ou seja, com o plano z igual a zero. Então, a gente tem aqui a curva que é a nossa parábola, né? E um momento, eu estou perdido nesse negócio aqui, viu? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui na nossa parábola com plano z igual a zero. Então, a ideia que a gente quer é arrastar essa parábola ao longo do eixo z e obter uma superfície, tá? Então, ou seja, a gente quer deixar z livre, porque cada ponto dessa parábola aqui, cada ponto P, ele tem coordenada x, y e zero. Coordenada z é igual a zero. E a gente quer deixar essa coordenada z livre, para esse ponto poder percorrer aqui ao longo do eixo z. Ao longo do eixo z, não. Paralelo ao eixo z. E quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse arrastando essa parábola e tivesse um rastro dela aqui. E isso vai dar uma superfície para a gente. Essa superfície a gente chama de cilindro parabólico reto. Vai parecer uma calha. Então, olha aí a superfície que a gente tem. Quando a gente deixa a variável z livre, a gente obtém exatamente esse cilindro. Então, todo ponto dessa superfície, ele é um ponto de coordenada x, y, z, com a variável z livre e a coordenada y igual a x ao quadrado. Então, isso daqui está dando para a gente a equação do cilindro. Ó, então, se a gente olhar para essas equações, a gente está olhando para os pontos P do R3, de coordenadas x, y, z. A coordenada y é x ao quadrado e a coordenada z é livre. Então, todo ponto da superfície tem as coordenadas dessa forma, tá? Daí a gente já tem o nosso cilindro. A gente pode fazer a mesma coisa com uma elipse. A gente pode iniciar com uma elipse aqui no plano z igual a zero. A gente tem essa equação aqui da elipse. Veja que o eixo maior dela está no eixo x e o eixo menor no eixo y. E a ideia é a mesma coisa, é pegar essa variável z que está fixa, igual a zero, e deixar ela livre. Porque aí a gente vai ter exatamente um cilindro elíptico, como vocês podem ver aí na figura, tá? Então, a variável z agora, de todo ponto, ela está livre, ela não está fixa, só lá no plano z igual a zero. Isso daqui, ó, está dando a equação do cilindro elíptico reto. O que é que está dando a equação do cilindro elíptico? É essa equação e essa condição aqui, ó, de z pertencente aos reais, tá? Se você não disser que z pertence aos reais e fixar ele, você não tem um cilindro. Você vai ter somente a elipse, tá? Se eu tivesse, por exemplo, a equação x quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 e eu considerar z igual a 3, por exemplo. Então, aqui, ó, eu fixei
a variável z. A partir do momento em que eu fixo a variável z, eu não tenho mais o cilindro, eu tenho uma seção de corte do meu cilindro. Eu venho aqui, ó, por exemplo, em z igual a 3, suponha que é aqui, ó, no eixo z igual a 3. Quando eu fixo z, eu tenho somente essa elipse. Tá bom? Então, para eu ter a minha superfície cilíndrica, eu tenho que deixar uma variável livre, tá bom? Isso pode acontecer do mesmo jeito se eu tivesse uma elipse no plano YZ. Imagina uma elipse no plano YZ. E se eu deixasse a variável x livre, eu também teria um cilindro. Só que esse cilindro ele já estaria paralelo ao eixo x. E a mesma coisa, eu poderia ter uma elipse no plano XZ. O plano XZ é como se fosse o chão. E se eu deixar minha variável livre, eu tenho meu cilindro em pé, né? Um cilindro elíptico, tá bom? Então, quando a gente pega curvas em algum dos planos e deixa a outra variável livre, a gente vai ter essas superfícies aí do tipo cilíndrico, né? O cilindro mesmo que a gente conhece é uma superfície, só que com a circunferência, né? Já não é, ela já o cilindro com a seção de corte sendo uma circunferência, tá bom? Outra superfície que a gente estudou na aula passada foi o elipsoide, só que a gente viu o elipsoide de revolução. O elipsoide de revolução é quando a gente gira a elipse em torno de algum eixo, ou do eixo focal, ou do eixo de simetria, a gente tem um elipsoide. E quando a gente faz o corte, a gente tem circunferências. Nesse caso aqui, o nosso elipsoide, o que a gente tem aqui, ó, imagina que eu quero cortar ele com um plano x igual a zero. Eu estou fazendo um corte com um plano YZ. Quando eu faço o corte, eu tenho exatamente essa. Eu tenho exatamente essa curva aqui, ó. Não é isso? Eu teria essa curva aqui. Ou seja, eu estou fazendo o corte com o plano x aqui, ó. X igual a zero. Tá? Então, quando o x é igual a zero, minha equação, essa parcela aqui, ela não vai ter ela mais, eu vou só ter essa parte aqui da equação. E isso é a equação do quê? De uma elipse. Uma elipse no plano YZ. Então, essa seção de corte é uma elipse, tá? Agora é a mesma coisa quando eu faço o corte do meu elipsoide com o plano y igual a zero. Quando eu faço com o plano y igual a zero, o que eu tenho? Y igual a zero é essa seção aqui, ó, que eu estou desenhando na figura, né? Essa seção de corte aqui é o quê? Aqui eu tenho y igual a zero. Então, o que sobra na equação aqui é exatamente isso daqui, né? Com a condição de y igual a zero. Isso daqui está me dando também uma elipse. Então, quando eu faço o corte na horizontal do meu elipsoide, eu tenho também elipse, tá? Agora, o que eu vou ter quando eu cortar na vertical com o plano z igual a zero? Quando eu faço o corte na vertical com plano z igual a zero, o que a gente tem também vai ser uma elipse. O plano z igual a zero,
é exatamente essa curva aqui, ó, quando eu fizer o corte. Ou seja, eu tenho aqui z igual a zero. Então, sobra também a equação de uma elipse. Não é isso? Então, o elipsoide, quando ele tem... Quando a gente tem o elipsoide com essa equação que vocês estão vendo aqui, então todas as seções de corte que a gente fizer nessa superfície vão ser elipse. Já no elipsoide de revolução, uma seção de corte vai ser circunferência. Então, qualquer corte que a gente fizer aqui nessa elipse, eu posso pegar ela e cortar bem aqui na ponta, ó. Quando eu cortar esse elipsoide, isso daqui vai me dar elipses. Então, eu tenho várias elipses formando as seções do meu elipsoide. Já o elipsoide de revolução, uma das seções vai ser circunferência. Então, vamos para o próximo. Bom, gente, então o que são as quádricas, né? Na verdade, as quádricas são as superfícies em que a equação geral dela é dessa forma aqui, ó. É bem parecido com o que a gente viu em cônica. Agora veja só que a gente tem aqui as variáveis z. Agora imagina o que acontece se a gente trabalha com cônica. De equação na forma geral de segundo grau, a gente tem um trabalhão bem grande de fazer rotação e translação. Imagina o trabalho que a gente tem para mexer com as quádricas, né? Então, de uma forma geral, as quádricas, elas têm equação geral de segundo grau, com 3 variáveis, tá? O que a gente vai fazer é identificar algumas quádricas nos próximos exemplos que têm equação dessa forma. E como é que a gente identifica essas quádricas? A forma mais fácil de fazer é quando está na forma canônica também. E o que a gente faz são cortes. O que a gente acabou de fazer, a gente vai cortando a superfície com plano, vai supondo que, por exemplo, o plano z igual a zero, coloca a variável z igual a zero e vê qual é a curva que dá, para a gente poder identificar e construir essa superfície, tá? Então vamos lá. Olha esse primeiro exemplo. A gente tem uma equação geral de segundo grau, com a variável x, y, z. Ela está mais simplificada. O que a gente faz é o seguinte: a gente divide toda essa equação por 16. Então, quando a gente divide ela por 16, a gente tem essa forma aqui, ó, tá? Da nossa superfície. Daí, veja que já está numa forma parecida do que a gente já estudou, já dá para ter uma noção. O que a gente faz? Voltando aqui, a gente tem que estudar os cortes, né? Tanto no plano z igual a zero, o plano z igual a zero é equivalente ao plano xy, que é aqui, ó, o chão. O plano x igual a zero, que seria o plano yz, que seria como se fosse essa parede do fundo. E o plano y igual a zero, que é o plano xe, é como se fosse uma parede aqui na lateral esquerda, né? Vamos começar com o plano. Vamos começar com o plano x igual a zero, tá? Quando x igual a zero, o que a gente faz? A gente tem essa parcela aqui igual a zero. Então, a nossa equação vai ficar menos y quadrado sobre 16 mais z ao quadrado sobre 2 igual a 1.
Isso aqui é a equação do quê? De uma hipérbole, né? Isso aqui é uma hipérbole no plano ZY. Então, a gente vem aqui no plano ZY e desenha uma hipérbole, tá? E onde é que estão os focos dessa hipérbole? Está no eixo Z, né? Então, no plano YZ, a gente tem aqui uma hipérbole. Então, significa que quando eu cortar a minha superfície com o plano x igual a zero, a minha seção vai ser uma hipérbole, tá bom? Agora, quando a gente corta com o plano z, com o plano y igual a zero, vamos fazer aqui o plano y igual a zero. Vou apagar aqui. Então, deixa eu mudar de slide. Então, a gente já viu que a gente tem aqui a hipérbole, né? No plano. Isso é um esboço, tá? O nosso plano x igual a zero é uma hipérbole. Agora, vamos fazer com o nosso plano y igual a zero. Quando y é igual a zero, o que, que a gente tem? A gente tem a equação 4x² mais 8z ao quadrado igual a 16, né? Então, dividindo todo mundo por 16, a gente tem mais z ao quadrado sobre 2 igual a 1. Então, veja, gente, no plano y igual a zero, isso daqui é a equação do quê? De uma elipse, não é? Então, no plano y igual a zero, o corte dessa nossa superfície vai ser uma elipse. Então, no plano y igual a zero, eu teria algo assim, ó. Eu teria uma elipse aqui. Então, o corte da minha seção vai ser uma elipse, tá certo? Agora falta fazer a seção z igual a zero, né? Com o corte da nossa superfície no plano z igual a zero. Então, vamos lá para o próximo. Então, quando z é igual a zero, a gente tem exatamente, dividindo tudo por 16 também, a gente tem x² sobre 4 mais menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Então, a gente está com o plano z igual a zero. Então, no plano z igual a zero, o que é o plano z igual a zero? É o chão aqui, né, do nosso espaço. Também vai ser uma hipérbole. E essa hipérbole, os focos dela estão aonde? No eixo x. Então, a gente teria aqui, ó, a gente teria uma hipérbole aqui e outra hipérbole aqui no plano z igual a zero. Então, eu vou voltar aqui para a gente completar. Então, ó, a nossa superfície, eu tenho uma hipérbole aqui e uma outra hipérbole lá na parte negativa. E aqui eu tenho as minhas elipses. Então, é como se eu tenho que um paraboloide. Isso daqui é um paraboloide. Lembra desculpa, paraboloide não, um hiperboloide, né? Lembra do hiperboloide na aula passada, que a gente fez a rotação de uma hipérbole e a gente teve o nosso hiperboloide? Aqui é um hiperboloide, só que a seção que a gente faz nesse hiperboloide
O corte agora são elipses. A gente tem essas curvas aqui, ó, como elipse, já não são mais circunferência, porque não é paraboloide de hiperboloide de revolução, tá? Isso aqui é um hiperboloide elíptico, tá bom? Deixa eu voltar aqui no chat. Bom, nesse exemplo 2, a gente vai fazer a mesma coisa. Se a gente quer descobrir que superfície é essa, a gente vai fazer cortes com os planos, tá bom? E eu tenho aqui, ó, vamos iniciar com plano x igual a zero. Um plano x igual a zero. Então, quando x igual a zero, essa parte aqui não tem mais na equação, e eu vou dividir toda a minha equação por 16, e eu vou chegar exatamente nessa forma aqui, ó, y ao quadrado sobre 16 menos z ao quadrado sobre 2. Isso igual a 1. Correto? Bom, então a gente já descobriu que a nossa superfície no plano x igual a zero, x igual a zero é esse plano ZY, né? Isso daqui vai dar também uma hipérbole. Onde é que estão os focos dessa hipérbole? No eixo Y. Então, a nossa hipérbole, fazendo o gráfico dela, a gente tem algo assim, ó. Lá no plano, tá aqui a nossa hipérbole. Agora nós vamos estudar a nossa superfície no plano y igual a zero. Quando o plano y igual a zero, isso daqui vai cortar. E dividindo também minha equação por 16, a gente tem x ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 2. Isso é igual a 1. Por que eu divido por 16? Para eu chegar numa forma canônica, uma forma que eu já conheço, né? E também a gente tem aqui, ó, no plano y igual a zero, a gente vai ter hipérbole, né? Uma hipérbole com os focos no eixo x. Então eu teria, deixa eu tentar projetar uma hipérbole aqui, ó, como se eu tivesse uma hipérbole aqui e outra lá no fundo, tá? Agora falta a gente fazer a seção da nossa superfície com o plano z igual a zero. Então, quando z é igual a zero, a gente tem aqui o nosso plano z igual a zero. E dividindo também por 16, a nossa equação vai ficar x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Então, no plano z igual a zero, a gente tem também uma elipse. O eixo maior dela está no eixo y, né? Então, essa curva que a gente tem aqui, ó, que vai passar por essas hipérboles aqui, a gente tem aqui, ó, essa curva aqui é uma elipse e o eixo maior dela aqui é em y. Daí a gente já entende como é que vai ser a nossa superfície. E se a gente fizer cortes dela perpendiculares ao eixo z, a gente vai ter elipses aqui, ó. Isso daqui também vai ser um hiperboloide. Só que é um hiperboloide elíptico, não é de revolução.
essas curvas aqui, elas vão ser elipses, tá? Então, temos aí também, no exemplo 2, mais um hiperboloide, tá bom? Deixa eu só abrir um slide da aula anterior para vocês verem o hiperboloide aqui, a ilustração dele. Aqui, ó, o nosso hiperboloide que a gente fez, esse aqui é o hiperboloide de uma folha, só que no caso nosso agora, o que a gente está fazendo aqui, esses cortes aqui, ó, que a gente faz nessa superfície, agora são elipses, né? O hiperboloide de revolução, os cortes são circunferência. No nosso caso, agora, a gente tem essa seção aqui como sendo elipse, tá bom? Então, vamos lá para o nosso exemplo 3, né? Para a gente deduzir como é o gráfico dessa superfície, é a mesma coisa. Nós vamos fazer cortes, nós vamos estudar os planos e ver o que a gente tem nas seções, tá? No plano x igual a zero. Então, no plano x igual a zero. No plano x igual a zero, o que a gente tem aqui, ó, é 2, é a equação 2y menos z igual a zero. Não é isso? E agora, se a gente isolar z e y, a gente vai ter exatamente que é o z igual a 2y ao quadrado. Tá? Essa equação aqui, ó, no plano x igual a zero, isso é a equação do quê? De uma parábola, não é? Então, o que a gente tem aqui é uma parábola no plano ZY, que é exatamente essa parábolazinha aqui, ó. Bom, agora no plano y igual a zero. No plano y igual a zero, o que a gente tem? No plano y igual a zero, a gente tem que x ao quadrado menos z é igual a zero. E isso vai dar o quê? Que z é igual a x ao quadrado. Então, nessa seção y igual a zero, a gente também tem uma parábola, que é uma parábola aqui ó, no plano zy. Veja que essa parábola aqui no plano xe é 2, y igual a 2e ao quadrado. Essa que a gente obteve agora é uma parábola z igual a x quadrado. Então, elas não têm a mesma abertura. Uma é mais aberta do que a outra, né? Então, a gente... E agora, o que falta é a gente fazer o plano z igual a zero. Então, com o plano z igual a zero, o que a gente tem? A gente tem que o x quadrado mais 2. Deixa eu ver aqui. X quadrado mais 2y ao quadrado. Isso é igual a zero. E o que é que vai dar isso? A pergunta é: quando é que eu vou somar dois números ao quadrado e isso vai dar zero? Isso só vai ser possível acontecer quando x e y é igual a zero. Então, lá no plano z igual a zero, o que a gente tem é um ponto, o ponto 0, 0, que é exatamente aqui, ó, o vértice das duas parábolas, tá? Então, se a gente... Agora, o que é que vai acontecer com essa curva aqui, ó? Essa curva que passa aqui pelas parábolas aqui, ó. Isso daqui vai ser o quê?
Então, essa curva que eu acabei de traçar é uma seção de corte da circunferência quando z é igual a uma constante. Quando isso é igual a um z0, tá? Então, quando z é igual a z0, então aqui ó, tem z igual a z0, tá? Vou apagar aqui para ter um espaço. Agora z0 é um número, não é mais uma variável que eu fixei. Vamos ver o que vai acontecer com... Para facilitar as contas, vamos supor que esse z0 aqui é igual a 4, tá? Vamos supor que o plano z é igual a 4, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, a gente tem que, ó, x quadrado mais 2y ao quadrado. Eu vou passar meu z0 para o lado direito, eu tenho que isso é igual a 4. Então, quando eu divido tudo por 4, eu vou ter minha equação x quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 2 igual a 1. Então, eu obtive exatamente a equação de uma elipse. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu corto a minha superfície lá no plano z igual a 4, lá na altura z, eu vou ter essa seção aqui exatamente uma elipse. E a gente tem aqui um paraboloide elíptico agora. Na aula passada a gente viu o paraboloide de revolução. Nesse caso aqui é o paraboloide elíptico, tá bom? Então toda vez que a gente cortar essa superfície com um plano perpendicular ao eixo Z, a gente sempre vai ter uma elipse. Se eu cortar mais embaixo aqui, ó, eu vou ter uma elipse um pouco menor, né? E essa superfície, ela continua, que ela vai aumentando. Então, isso é o nosso paraboloide elíptico, tá? Superfície aqui, que é a última que a gente vai fazer para finalizar, é a mesma coisa, tá? No plano, vamos pegar o plano x igual a zero. Olha só, plano x igual a zero. No plano x igual a zero, a gente tem que z igual a y ao quadrado sobre 9. A gente tem essa curva aqui, z igual a y ao quadrado sobre 9. E isso também é o quê? Uma parábola, né? Então, a gente tem aqui parábola. Veja, se a gente for pegando y, x, outras constantes também, x igual, por exemplo, eu pego x igual a 2 e substituo aqui na minha equação, isso daqui também vai me dar uma parábola. Então, ao longo do eixo x, eu tenho aqui parábolas da minha superfície, quando eu faço cortes perpendiculares ao eixo x, tá bom? Agora, e o plano y igual a zero. Nosso plano y igual a zero. Quando y igual a zero, a gente tem também z igual a menos x quadrado sobre 4. Z igual a menos x ao quadrado sobre 4. Daí a gente tem também o que? Uma parábola, só que agora a concavidade dela está para baixo. Então eu tenho outra parábola aqui, ó, para baixo, tá? E essa superfície, ó, quando z é igual a zero, agora a gente vai ter o mesmo problema, né? Quando z é igual a zero, a gente vai ter que y... Ah, não, aqui tem um sinal de menos, então nós não vamos ter problema. A gente tem que, ó, y ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado sobre 4 igual a zero. Deixa eu corrigir isso.
temos aqui essa equação, né? Olha o que acontece. Isso daqui a gente vai ter y² sobre 9 igual a x² sobre 4. O que a gente pode fazer é tirar a raiz quadrada dos dois lados. A gente tira a raiz quadrada dos dois lados. E a gente vai obter exatamente isso daqui, ó. Deixa eu pegar um espaço. Quando eu tiro a raiz quadrada, a gente tem y sobre 3 igual a x sobre 2. Então, a gente tem aqui que y igual a 3 sobre 2x. Na verdade, é mais ou menos, né? Quando a gente tira a raiz quadrada, que a gente não está em módulo aqui, a gente tem mais ou menos. E daí, na seção z igual a 0, a gente tem um par de retas no plano z igual a 0. E duas retas passando na origem, né? Então, a gente teria aqui, ó, uma reta vindo aqui e a outra seguindo para cá. Nessa superfície, a gente também vai ter a mesma superfície que eu falei para vocês, que é a nossa cela, tá? Porque quando a gente faz os cortes, a gente teria aqui, ó. Quando a gente faz os cortes dessa superfície perpendicular ao eixo Y, a gente vai ter parábolas com concavidade para baixo. Quando a gente faz um corte perpendicular a X, a gente vai ter as parábolas com concavidade para cima. E lá no plano z igual a 0, a gente vai ter exatamente um par de retas. Esse aqui é o nosso paraboloide hiperbólico também, tá bom? E assim, esses exemplos foi só para ilustrar para vocês o seguinte, que se o gráfico de uma equação, quando a gente tem uma equação geral aqui de segundo grau, nas variáveis x, y e z, e a gente faz rotação e translação, a gente faz mudança de coordenada conveniente, então essas superfícies, se elas não forem plano ou não for cilindro, ou elas vão ser elipsoide, hiperboloide de uma folha ou de duas folhas, ou vai ser paraboloide elíptico, ou paraboloide hiperbólico, ou um cone. Então, nessa parte de quádricas, a gente não faz exatamente como a gente fez lá nas cônicas, né? A gente trabalha com aquelas equações para aplicar rotação e translação. Aqui a gente só tem uma ideia geral, porque é bem complicado trabalhar com essas. Imagina você trabalhar com uma equação desse tamanho aí e ter que fazer mudanças de coordenadas, né? Então a ideia é que vocês entendam que essas superfícies também ela tem as equações ali na forma canônica. E para você identificar ela, para fazer gráfico, você tem que fazer os cortes, né? E cada corte que você faz de uma quádrica, você tem o quê? Uma cônica, né? Porque aí você consegue esboçar as seções e construir o seu gráfico, tá certo? Então a gente finaliza aí nosso conteúdo de geometria analítica com as quádricas, tá? E